O Jornal Nacional fez uma reportagem simplesmente devastadora e destruidora para Bolsonaro e para sua reputação, porque foi revelado que a quantidade de presentes caros que Bolsonaro recebeu é bem maior do que aquela que nós sabíamos até o momento. E isso para o Bolsonaro é devastador, porque o Jornal Nacional pega um público de classe média que só entende a política como combate à corrupção. Só que eu vejo que nós estamos muito restritos à pauta da corrupção nesse caso das joias. Eu vejo que nós temos que começar a discutir os motivos que fizeram Bolsonaro receber presentes tão caros, porque eu vejo que esses presentes eram, na verdade, propina para a venda das refinarias da Petrobras. Aí que tá a questão, e as joias vieram como forma de ocultar o recebimento. Na sua opinião, a reportagem do Jornal Nacional, ela é devastadora para a reputação do Bolsonaro? E o que você acha da minha tese? Bolsonaro recebeu essas joias como propina para a venda das refinarias? Então deixa o seu like se você concorda comigo e se inscreva no canal. Essa revelação do Jornal Nacional foi simplesmente devastadora, porque aqui no canal a gente já tem falado há um bom tempo também que nós não sabíamos a real confirmação da quantidade de itens valiosos que o Bolsonaro tinha recebido e ocultou. Por isso que quando Michele atacou aquela mulher, faz aí umas 2 semanas com gelo, isso foi o maquiador da Michele, mas ela falou assim, cadê as joias? Cadê as joias? As joias estão na Caixa Econômica Federal. Usou com ironia e falou, você vai ver onde que estão as joias. Primeiro ela agiu com ironia com a mulher, né? Falou assim, você vai ver onde que estão as joias, você sabe onde estão. E depois, naquele discurso, fala, as joias estão na Caixa Econômica Federal. Nós falamos, espera lá, nós não sabemos a real quantidade de presentes que o Bolsonaro recebeu. Porque os itens podem ter sido muito mais. E o Jornal Nacional, com base em relatórios da Polícia Federal, apontam para 18 presentes de alto valor que o Bolsonaro recebeu e vários deles sumiram. Ninguém sabe se o Bolsonaro vendeu, se o Bolsonaro deixou na casa do Piquet, o que aconteceu. O público do Jornal Nacional é um público de classe média, que entende a política pura e simplesmente pelo paradigma da corrupção. Então, esse caso no Jornal Nacional pega para a imagem do Bolsonaro, ou pelo menos tende a pegar. E nós estamos vendo uma alta rejeição do Bolsonaro na cidade de São Paulo, o que acaba favorecendo a campanha do Guilherme Boulos. Farei vídeo falando sobre isso, então se inscreva no canal e ative as notificações. Tá bom? Isso é muito importante. E vendo a situação do Jornal Nacional, que trouxe essa informação após a reportagem sobre o depoimento falando que o Bolsonaro ficou em silêncio, foi simplesmente devastador. Pelo seguinte, o Bolsonaro ter ficado em silêncio passa a imagem que ele não tem como se defender. Nós falamos que foi um erro que o Bolsonaro fez no depoimento. Permanecer em silêncio foi péssimo, porque mas ele não tinha outra opção, essa é a grande verdade. Porque se ele opta por responder algumas perguntas e se cala em outras, ficaria muito constrangedor. Só que aliados do Bolsonaro viram que para o eleitor médio, justamente esse que assiste o Jornal Nacional, o silêncio do Bolsonaro ficou passando a impressão de que ele estava com medo de produzir provas contra si. Então a reputação dele, eu vejo que está no chinelo, mas isso precisa ser confirmado pelas pesquisas e com muita parcimônia, tá bom? Muita parcimônia. Temos que levar muito cuidado porque sabemos todo o caráter religioso do bolsonarismo e como isso pode afetar a percepção das pessoas que o Bolsonaro ele é um grande injustiçado. Só que tem um problema na cobertura que nós, da imprensa, que eu me considero da mídia pelo menos, temos feito. Porque está muito focado na corrupção do ato da venda do Bolsonaro. Bolsonaro se apropriou de itens que não eram dele, Bolsonaro montou uma organização para vender esses itens com o Cid, o pai, o Vacef, e vendeu, caracterizando a organização criminosa e peculato. Mas nós temos que começar a ir além simplesmente dessa mesquinharia da corrupção da venda. E nós temos que começar a questionar por que o Bolsonaro recebeu tantos presentes e tantos presentes caros. No início, a gente começou a falar sobre isso, quando falamos essas joias da Michele valem milhões. Foi questionado por que Bolsonaro recebeu esses presentes. Até a Janina Pascoal falou que o Sheik queria dar um tchutchu na Michele. Só que depois, o assunto começou a esfriar, mais problemas do Bolsonaro começaram a surgir, e a pauta, com a cobertura de classe média sobre corrupção, na venda, na ilegalidade da venda, acabou sendo a preponderante e também começou a dominar. Só que desde o início, os valores dos presentes que o Bolsonaro recebeu, os valores dos presentes, chamaram a atenção, porque fogem da média da diplomacia. Então nós temos que questionar.
Houve, inclusive, a suspeita inicial, que depois ninguém mais discutiu, que esses presentes teriam sido recebidos por Bolsonaro para facilitar a venda das refinarias da Petrobras. E eu aposto nessa hipótese. Isso tem que ser investigado, porque acabou tendo impacto direto para a população brasileira. Porque o que aconteceu no início do governo Bolsonaro, 8 refinarias foram colocadas à venda pelo programa de privatização do Paulo Guedes. Só que foi um fiasco, porque ninguém acabou vindo para querer comprar. Então de muito mexe para lá, mexe para cá, houve a venda de algumas refinarias, mas principalmente a refinaria Landulfo Alves na Bahia, por um valor ínfimo com relação ao preço inicial, menos da metade. Justamente para um fundo árabe, o fundo Mubadala. E aí a gente começa a pensar o seguinte, pô, o governo fez um programa inicial de privatização, deu errado, abaixou o preço e vendeu. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público tinham que ter investigado isso na época, ninguém investigou. O Ciro Gomes até chegou a falar isso na campanha. Só que também não foi pra frente esse assunto, falaram que ia ter uma CPI, não foi, não aconteceu nada. Falaram que depois que esse caso das joias fosse encerrado, eles queriam discutir o motivo do recebimento das joias tão caras, mas também eu não sei se a investigação prosperou. Mas esse é um ponto que precisa ser discutido, até porque as datas são coincidentes. Pelo seguinte, a venda da refinaria Landulfo Alves aconteceu em fevereiro de 2021. Só que ela só foi concretizada em outubro de 2021, no mesmo período que houve o recebimento das joias que foram apreendidas pelo Bolsonaro, pela Receita Federal. E várias viagens aos países árabes aconteciam durante o governo Bolsonaro. Uma coisa assim, sem sentido, se você for ver. Para que tantas viagens aos países árabes? Por que isso? Ah, eles são importantes para o comércio de carne, exportação, beleza, mas qual era o interesse? Qual era o interesse? Isso nunca foi esclarecido. E aí eu entro na minha hipótese para o recebimento das joias. Eu vejo que essas joias que o Bolsonaro recebia dos países árabes eram, na verdade, propina para a venda das refinarias da Petrobras, para Bolsonaro e para integrantes do seu governo. Bolsonaro recebia essas joias como presentes, que não eram cadastrados, como nós ficamos sabendo pela reportagem do Jornal Nacional, e depois, com Mauro Cid, o pai, esses itens eram vendidos. Alguns não foram recuperados. E aí, como eram presentes dados à presidência, eles vinham o objeto, vinha o relógio. Então isso dificultava o rastreamento do dinheiro. Esses itens eram vendidos, o dinheiro entrava em dinheiro vivo e era depositado na conta do Bolsonaro. Um esquema de lavagem de dinheiro. Possivelmente depositado via Pix depois. Aparentemente, que pode ser caracterizado também. Porque aqueles 17 milhões doados para o Bolsonaro foram muito esquisitos. Mas enfim. Então Bolsonaro recebia essas joias dos governos árabes, não declarava e ele até tinha um respaldo legal, como ele estava falando agora, essas joias eram minhas, eram de uso, eram itens personalíssimos, então nós poderíamos vender. Amparado na lei, para o recebimento das joias, ele poderia fazer o esquema do recebimento de propina. Eu vejo que era isso que iria acontecer. E o esquema só não deu certo porque as joias ficaram apreendidas e depois houve uma tentativa de forçar a liberação das joias, aí chamou toda a atenção por que aconteceu isso, sendo que poderiam ser declarados para o acervo histórico, isso não foi declarado. Então eu vejo que o esquema começa a se fechar na minha hipótese, pode colocar aqui o que você acha. Para a população brasileira, claro que essa privatização foi péssima, como a maioria é. Mas eu vejo que a imprensa também não quer discutir isso porque vai ter que bater na parte da privatização e a imprensa é liberal, não quer discutir a privatização. Houve um aumento do preço da gasolina vendida pela Landulfo Alves, que é do fundo Mubadala que foi vendido. A população da Bahia estava comprando gasolina mais cara. E também tem a outra refinaria desse programa de privatização da Petrobras, a Isaac Sabah, lá em Manaus, que também vende a gasolina mais cara. Então assim, não é somente, foi uma corrupção, não. Foi um programa de privatização que trouxe prejuízo para o Estado brasileiro. Não estou nem falando da parte de corrupção. Trouxe prejuízo porque nós perdemos ativos e a população agora paga uma gasolina mais cara porque foi privatizada. E houve uma forçação por parte do governo Bolsonaro para poder realizar essa privatização, ao que tudo indica, que depois acabou resultando em uma situação negativa para a população brasileira.